pessoal, aqui é a sua professora Manu. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre um exercício de como resolver um exercício sobre termodinâmica, ou no ensino médio é chamado de terminologia. Esse exercício ele aborda dois conteúdos específicos, o calor latente e o calor específico. Bom, eu podia recentemente pegar um exercício sobre o Enem, que cai a atualidade, porque é um texto tão grande. Mas acredito eu, em questão de ensino de física, que a gente pode trabalhar a questão da FUVEST, que vai trabalhar de uma maneira ampla e trazer para os nossos alunos do ensino médio uma expectativa de como interpretar essa situação. Bom, vamos ler aqui para a gente conseguir extrair os dados do texto. Aquecendo-se 30 gramas de uma substância a razão constante de 30 calorias por minuto dentro de um recipiente bem isolado. Sua temperatura varia com o tempo de acordo com a figura. O processo ocorre uma transição entre as duas fases distintas. A primeira pergunta, qual é o calor latente da transição? Bom, antes de a gente aprofundar, antes de a gente resolver o exercício, a gente precisamos entender quando a gente olha para o gráfico. A primeira coisa é que você olha para o gráfico. Olha para esse gráfico e 5 minutos fala o que você extrai disso aí. O que a gente percebe? Que ela vai crescendo, ela fica constante, ela vai crescendo. Então é um gráfico que mostra uma temperatura crescente diante do tempo. Bom, é assim que a gente tem que fazer essa análise. Eu coloquei aqui uma fórmula, né? Como que a gente vai resolver? Coloquei de uma forma didática para adiantar a nossa resolução do exercício. Bom, qual que é a primeira coisa que nós, estudantes, devemos aprender? Bom, cada vez que a gente lê um enunciado, a gente tem que extrair o dado. Bom, assim, aqueceu-se 30 gramas, corresponde à massa. Bom, a gente extrai os dados que a massa corresponde a 30 gramas. E quando a gente fala razão quer dizer taxa constante, quer dizer uma razão. Razão, no caso aqui, é a razão de uma taxa de aquecimento. Então a gente tem uma taxa de aquecimento. Então, nosso objetivo aqui é uma taxa de aquecimento. Taxa de aquecimento. A taxa de aquecimento é o quê? É 30 calorias por minuto. Bom, se a taxa... Podemos notar que isso aqui ocorre, é um processo que ocorre, que é a quantidade de calor adicionado, que a gente vê na fórmula. A quantidade de calor adicionado é o quê? É 30 calorias por minuto, vezes, no caso aqui, ocorre em quantos minutos? Vezes o tempo. Quanto tempo que ocorre isso aqui? Que ocorre entre, a gente olhar aqui, entre 60 e 30, ocorre em 30 minutos. Isso quer dizer o quê? Se a gente multiplicar 30 vezes 30 dá 900 calorias, porque isso cancela com isso, só sobra calorias. É a quantidade. Bom, ele está perguntando assim, qual é o calor latente da transição? A fórmula do calor latente é a quantidade de calor igual a massa da substância vezes a quantidade da troca de calor, que é o calor latente que chama. Bom, para a gente mexer, para a gente mexer nessa fórmula, muitas coisas do ensino médio a gente esquece. É o quê? A manipulação algébrica. Como assim manipulação algébrica? Bom, o nosso objetivo que a gente tem aqui, a gente tem a massa, a gente tem a quantidade de calor que a gente descobriu, mas a gente quer o quê? O L. E como que a gente acha o L? É uma coisa tão simples, é questão da álgebra linear, é questão tão simples da manipulação algébrica. Como assim? Ó, vamos pensar numa coisa bem básica. Ó,
Quando a gente olha para uma equação matemática, a gente pensa o quê? Quando a gente tem mais de um lado e quando a gente tem menos de um lado, a gente inverte o sinal. Agora, quando a gente tem uma multiplicação, lembre-se, multiplicação não é ponto, não é x. Multiplicação. E quando a gente tem uma divisão e quando a gente troca o sinal, significa o quê? A gente inverte o sinal entre a equação, não podemos esquecer. Então, quando a gente olha para isso aqui, gente, o que a gente percebe? A gente percebe o quê? Se a gente quer o L, que a gente quer isolar o L, aqui tem o quê? Uma multiplicação. Se eu passo o M para o outro lado, o que vai acontecer? Se tem uma multiplicação, fica o quê? Uma divisão. Então vai ficar o quê? Vai ficar L, então vai ficar quantidade de calor vezes a massa da substância. Aí se a gente jogar os valores na fórmula, que é o quê? Que é cal dividido por quê? Pela massa, que é grama. A gente cancela, ficaria o quê? 30 calorias por grama. Isso quer dizer o quê? Que é a unidade que corresponde ao calor latente. Então tá certo a letra A. Bom, aí, pessoal, agora vamos resolver a letra B. Qual é o calor específico entre 70 graus Celsius e 80 graus Celsius? Bom, antes de a gente resolver, a gente precisa aplicar nessa fórmula aqui. Ele quer saber a variação entre esses dois. Bom, se a gente pegar variação, a gente coloca delta, temperatura, variação entre as suas temperatura é o quê? É 80 graus Celsius. Então fala posição final menos posição, não quer dizer, posição final menos posição inicial. Então a gente vai pegar aqui. Ele quer uma coisa específica, um calor específico entre essas duas temperaturas. A gente não está olhando para o gráfico ainda, estamos olhando para cá. Então, 80 menos 70 é 10 graus Celsius, que corresponde a minuto. Vou colocar minuto aqui. Por quê? Porque a quantidade de calor que a gente quer saber, a gente tem que saber a quantidade de calor. A quantidade de calor é o quê? A quantidade de calor é a taxa de aquecimento. Bom, se a gente pegar a taxa de aquecimento desse aqui, que é 30, graus por minuto. E a gente e nós achamos uma temperatura que ocorre em 30 minutos, que é vezes 10 minutos, que ocorre em 10 minutos, significa o quê? Significa que é 300, cancela isso aqui, 300 graus Celsius. Tá, o que acontece? A gente vai lembrar de novo uma outra coisa. Antes da gente aplicar essa fórmula, por quê? Ele quer o quê? Ele quer o C. O Czinho, que é o calor específico. Por quê? Isso aqui é o quê? Quantidade de calor. Tá, a gente tem quantidade de calor. Ai, minha letra tá horrível, né, gente? Mas assim, quantidade de calor. Nós temos a massa da substância. Qual que é a massa da substância? Está aqui. 30 gramas. Então, a gente tem 30 gramas. Ok. E a gente tem a variação. Bom, para a gente saber a variação, a gente tem que pegar a variação de quê? Olha, para a gente não errar nessa fórmula, a gente tem que pegar uma outra variação, porque ele queria uma variação de calor específico em minuto. No minuto a gente achou a quantidade de calor, né? A quantidade de calor, mas ele quer a variação da temperatura. Bom, qual é o objetivo de entender a física? A gente tem que ser observadores. Nós precisamos ser observadores, ainda mais no gráfico. Por que tem que ser observadores ainda mais no gráfico? Porque é importante a gente observar os detalhes. Por exemplo, quando a gente fala de variação de temperatura, a gente está observando o quê? Aqui, gente, aqui, ó, a temperatura. Então, a gente vai pegar a variação da temperatura, né? Que ocorre entre... Onde que ocorre? Entre esses negócios do calor específico. Ocorre entre 40 e 80. Então, a variação de temperatura ocorre o quê? 80 graus Celsius menos
Ou seja, posição final menos inicial. Então, posição final menos inicial vai dar o quê? Vai dar os próprios 40, né? Pegando os próprios 40. O que acontece? Lembrando, voltando à retrospectiva da nossa aula, matemática básica, lembre-se, vou deixar aqui, ó. Quando a gente tem mais igual a menos, a gente troca o sinal, não podemos esquecer. Nós temos que guardar isso em nossos corações. Por que nós temos que guardar isso em nossos corações? Porque isso vai seguir o resto das nossas vidas. A álgebra, a manipulação algébrica. Guarde isso para os seus corações. A matemática é maravilhosa quando a gente aprende a fazer as manipulações e nunca mais esquecer. Bom, o que a gente percebe? Que quando a gente tem uma multiplicação, a gente troca por uma divisão. O que acontece? A gente vai manipular, porque o nosso objetivo é, qual que é o nosso objetivo? Que está aqui no item. Item B, ele quer. Qual é o calor específico? Quem que é o calor específico? É o Czinho. Então, o que vai acontecer? Para mim achar um Czinho vai ser o quê? Lembre-se, aqui está o quê? Se isso aqui está multiplicando, isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado, quando multiplica, passa para o outro lado, divide. Viu? Ou seja, a álgebra é muito importante nos nossos corações. Não esqueça, guardem isso em nossos corações. Bom, sou a professora Manosa. Está ensinando uma norma da BNCC, habilidade e compaixão. Bom, o que quer dizer? Quem que é o quê? É 300, vou atribuir os valores, né? E a gente tem a quantidade de gramas, a massa em gramas, vezes o quê? 40. Que é igual ao quê? Se você pegar a calculadora e calcular isso, vai chegar ao quê? Ah, uma coisa muito importante, que é muito legal quando a gente mexe com a matemática. É bom, às vezes, a gente colocar o quê? Parentes. Os parentes são nossos amiguinhos. Por quê? Os parentes são uma forma de a gente visualizar a matemática. Se vocês têm dificuldade em calcular a álgebra e dividir as coisas, os parentes são uma boa dica para visualização. Então, se fazer isso na calculadora, tem que dar esse resultado. Vai dar 0,25 grau dividido por eu vou selecionar aqui, isso. Vai dar esse valor. Mas, gente, olha, presta atenção. Uma coisa. Quando a gente lê esse exercício, a gente interpreta ele, o que a gente percebe? Que se a gente não fizer a variação do valor específico, e quando faz a variação do valor específico aqui, que a gente está vendo, que vão resultar no tempo, né? Resultado, tira isso aqui. Né? Vamos tirar isso aqui para não confundir. Vai resultar em 10 minutos. Esse 10 minutos a gente tem que aplicar dessa forma, que é quantidade de calor adicionado, que é igual a taxa aquecida vezes o tempo. Segundo isso, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber e vai achar a quantidade de calor. Aí é só jogar na fórmula. E a gente não pode esquecer, gente. Quando a gente aplicar a fórmula, nesse caso aqui, que é um exercício bem observação, porque a taxa de variação da temperatura não está aqui, gente. A gente não está vendo a declinação, não está aqui, porque se você fizesse posição final menos inicial, o seu cálculo estaria errado. Viu? Tem que prestar atenção. Você acha que o ChatGPT, essas tecnologias vão te ajudar? Não vão, gente. Então, a gente sempre tem que pensar aqui, ó, observação, certo? Segundo esses erros, se a gente evitar e observar e prestar atenção sempre nos seus professores e professores, não vai errar. Oi, pessoal. Então, finalizando, né, essa questão, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que seria uma forma diferenciada de como ensinar, de acordo com um pouco da BNCC, mostrando um pouco de habilidade, aquela questão de compaixão, né? Bom, seria uma forma interessante. Eu acho que é um processo de avaliativo do ensino de física que eu estou tentando trazer para vocês, que
e agradeço. Espero que tenham gostado. Dá uma curtida aí no conteúdo.